E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre herança, que é um dos pilares fundamentais da orientação a objeto, e como tem muita coisa para falar, a gente vai direto para o código. À medida que eu for mostrando aqui o código, eu vou explicando o que eu quero. Então vamos pegar como base isso aqui, ó, uma classe pública chamada meio transporte, no qual eu tenho 4 métodos: frente, trás, esquerda, vira direita, que simplesmente imprime aqui, anda para frente, anda para trás, para esquerda e para direita. Ok, é só isso. É bem simples, que é para vocês terem ideia. O foco aqui é vocês aprenderem a herança e não exatamente implementar alguma coisa dentro da classe. Eu poderia então criar um método, ó, o método aqui, esse anda quarteirão, ele é um método aqui, ó, da minha classe program, é o meu programinha. Então eu criei lá um anda quarteirão que recebe um meio de transporte, tudo certo, e faz o que com ele? Frente, vira direita, frente, vira direita, frente, vira direita, 4 vezes. Por quê? Porque aí é só a gente imaginar que a gente está fazendo um quadrado num quarteirão. Vai para frente, vira, aí anda, vira de novo, aí anda, vira de novo, fechou o quadrado. Não importa aqui. Vocês vão ver que isso aqui não tem tanta importância. Como que eu utilizaria isso? Eu vou criar um meio transporte chamado carro, por exemplo, igual new meio transporte, e vou passar ele para o anda quarteirão. Vou executar isso aqui. E aí a gente tem que ver 8 mensagens escritas mostrando para frente, para direita. Ó, anda para frente, direita, frente, direita, frente, direita, frente, direita. Tá, tudo certo. Até aqui não tem herança. Até aqui a gente tá só falando, só montando a base do que eu quero mostrar para vocês. Agora, digamos que a gente está fazendo aí o nosso programa, a gente percebe que este meio de transporte, ele é muito genérico. Eu gostaria de colocar mais algumas informações, porque talvez a gente tivesse aqui o anda quarteirão, que a gente utilizou um carro, e talvez eu quisesse, sei lá, utilizar agora uma bicicleta, e depois uma moto. Ok, carro, bicicleta, moto, todos os meios de transporte, eles andam no quarteirão, mas em algum momento, sei lá, eu quero falar sobre pneu. Pneu da bicicleta são 2, da moto também, são diferentes, mas vamos considerar só isso. 2 pneus, o carro tem 4, se eu quisesse um triciclo tem 3 e por aí vai. E aí eu precisaria ser mais específico. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma classe chamada carro e ser específico. Então eu vou tratar o carro aqui. Só que no nosso caso aqui, ó, carro, se a gente simplesmente fizer isso aqui e tentar criar agora um novo carro, agora eu vou modificar aqui, ó, o meio de transporte, ele não vai ser mais um carro, vai ser um carro mesmo. Carro, new carro. Olha o que acontece quando eu tento passar ele no anda quarteirão. Olha o que ele mostra. Eu não posso converter carro para meio de transporte. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque a gente não disse. Então eu posso falar, ó, aqui embaixo na linha 22, eu posso falar que carro, ele herda de meio transporte. No momento que eu fiz isso aqui, automaticamente aqui em cima, ele vai funcionar. E se eu executar, olha só, mesmo resultado, frente, direita, etc. Ele funcionou, porque agora eu informei para o meu compilador que o carro é um meio de transporte. Então isso aqui é herança, ele herda. Tudo que meio de transporte tem, carro também tem. Ó, a gente poderia simplesmente, eu vou apagar esses outros porque nesse momento não é importante. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, carro, ponto, vira direita, vira esquerda, trás e frente. Os métodos estão aqui, e veja que os métodos eles foram colocados no meio de transporte. O carro em si está vazio, mas por herança ele recebe tudo que o meio de transporte tem. Então aqui a gente tem que pensar assim: quando a gente estiver utilizando herança, a gente tem que lembrar o seguinte: o primeiro passo para a gente pensar se a gente deve utilizar herança ou não é: a minha classe que vai ser filha, ela é uma classe mãe? O que eu quero dizer é o seguinte: é uma do mesmo tipo. Por exemplo, carro é meio de transporte? Se for, eu posso colocar. Vamos dizer que eu quisesse fazer, sei lá, tô tirando da cachola aqui, alguma coisa para andar o quarteirão, mas uma pessoa. Uma pessoa anda para frente? Anda. Anda pro lado? Vira pro lado? Vira. Anda para trás? Vira pro outro lado? Vira. Eu posso dizer que uma pessoa é meio de transporte? Não posso. Não faz sentido semanticamente. Alguém vai pegar isso aqui, outra pessoa vai olhar o seu código e não vai entender por que uma pessoa herda de meio de transporte. Não faz sentido.
por mais que ela se comporte nesse contexto como um meio de transporte, ela faça tudo que o meio de transporte no nosso código faz, não na vida real, no nosso código. Porque no nosso código, a gente fez um recorte no meio de transporte. A gente pegou o meio de transporte, poderia ter N coisas, quantidade de passageiros, etc. Mas a gente, nesse momento aqui, tá olhando só assim, vai pra frente, vai pro lado, esquerda, vai pra frente, trás, esquerda e direita. Só isso que interessa pra gente. Isso uma pessoa faz, isso um pato faz, isso um monte de coisa faz, mas essas coisas não são meio de transporte. Então, semanticamente não faz sentido, então a gente não usa. Semanticamente um carro é um meio de transporte. Carro faz sentido, bicicleta faz sentido, pessoa não faz sentido, pato não faz sentido. Então, vamos aqui, ó, continuar. Então, você aprendeu o primeiro passinho da herança. Quando eu herdo de alguma classe, tudo que tá naquela classe mãe passa para sua classe filha. E uma coisa que a gente já vê aqui também, aí já aproveitando e introduzindo vocês aos princípios SOLID, um dos princípios SOLID é o de substituição de Liskov. Liskov foi uma cientista que criou isso daqui. Ela disse que um método que aceita uma classe deve aceitar também suas classes derivadas, no caso, suas classes filhas. Quando a gente vai falando classe mãe, classe filha, é tudo a mesma coisa que classe derivada e classe inicial, ou classe base, ou pai e filho. É sempre assim, sempre pense na classe e no que herda dessa classe. E a gente viu isso aqui, ó. O meu método anda quarteirão, ele recebe meio de transporte. Quando eu joguei para ele um carro, repare, é um carro instanciado como carro, é um new carro. Passei para este anda quarteirão um carro. E o que esse carro estava esperando? Um meio de transporte, mas ele aceita. Por quê? Porque eu posso pegar a classe base e tirar uma classe mais especializada. Vocês podem também pensar da seguinte forma. A classe derivada, a classe filha, vai ter tudo que a classe base tem e algumas coisas. Ela vai ser mais especializada, mas ela tem que ter as coisas que tem na classe inicial, ao menos idealmente. Então aqui a gente vê que eu esperava um meio de transporte, recebi um carro e ok. Mas olha só. Se eu esperasse um carro e recebesse um meio de transporte, ele não aceita. Não posso converter meio de transporte para carro. Por quê? Porque todo carro é um meio de transporte, mas nem todo meio de transporte é um carro. Então não adianta eu estar esperando um carro e chegar uma bicicleta. Não vai funcionar. Então é esse princípio de Liskov aí, de substituição de Liskov, é uma coisa porque às vezes a gente ouve lá na frente um princípio sólido, fica com medo, ainda mais Liskov. Liskov era só o sobrenome da cientista. E a gente fica assustado. Não, é uma coisa simples. Pensa assim, eu posso passar para a minha classe os filhos daquela classe que ela está esperando, porque eles também serão, ao menos deveriam ser, a mesma coisa que a classe mãe, ou seja, meio de transporte. Todo carro é um meio de transporte. Só que ele é um meio de transporte mais especializado. Mais especializado, quando eu digo, é assim, ele vai ter mais informações referente ao carro, mas não deixa de ter todos os comportamentos, todas as propriedades que o meio de transporte teve. Vou voltar aqui para meio transporte. E agora, ó, só aproveitando, ó, funciona. Eu posso passar tanto um carro quanto um meio de transporte que o código vai funcionar. Veja só, a partir desse momento aqui, eu poderia ter criado também a minha classe bicicleta e navio e etc, qualquer meio de transporte. E aí eu posso pensar, então eu não quero lidar com meio de transporte, eu não quero deixar que alguém faça isso aqui, ó, instancie diretamente um meio de transporte. Quando a pessoa instanciar um meio de transporte, eu quero que já seja especializada, ela vai ter que dizer qual é, ela já vai ter que criar um carro, uma bicicleta, um navio, etc. O que eu posso fazer? Eu posso falar que a minha classe ela é abstrata. Olha o que vai acontecer aqui em cima. Ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Não pode criar uma instância de algo abstrato, um tipo ou interface. Não pode criar uma instância. Eu não posso instanciar diretamente. Eu só posso herdar dela. Repare que, ó, carro, meio de transporte, bicicleta, meio de transporte, tudo funcionando. Instanciei um carro funcionando, mas eu não posso mais instanciar um meio de transporte, não é mais permitido. Eu posso dizer que eu recebo ele aqui, ó, no do quarteirão, eu posso utilizá-lo, mas eu não posso instanciá-lo. Isso aqui é uma coisa mais segura. Quando você estiver fazendo, eu poderia fazer, sei lá, uma classe aluno e depois fazer uma classe um pouco mais especializada, um aluno da escola, aluno da faculdade, aluno da creche. Quando eu fosse criar esse aluno, imagina que é uma coisa grande, tem que ir da creche à faculdade. Quando eu for criar um aluno, eu não posso criar aluno. Eu tenho que criar aluno creche, aluno escola,
ou aluno faculdade, porque aí, sei lá, eu vou dar uma matrícula diferente, eu vou ter informações diferentes. Todos eles serão alunos? Todos eles serão alunos. Eu posso tratar em algum momento todos como aluno. Por exemplo, eu quero fazer uma contagem de alunos. Eu posso contar todos. Eu recebo todos que são alunos, e aí não importa se é creche, faculdade ou escola, e faço a contagem deles. Mas quando eu for tratar, por exemplo, prova, eu não tenho prova para pessoal da creche. Eu não vou ter, sei lá, passeio pro pessoal da faculdade e assim sucessivamente. Então, em algum lugar eu preciso tratar como especializado, em algum lugar não. Só tô dando exemplos aqui para vocês verem de coisas que a gente pode utilizar a herança, as classes derivadas ou as classes base. Mas vamos continuar. Então eu vou apagar daqui, ó. E agora a gente só tem o nosso carro. Outras coisas interessantes. Eu poderia ter aqui na minha classe meio de transporte uma propriedade. Ó, uma propriedade chamada velocidade máxima. E repare que eu coloquei um init aqui, ou seja, você só pode iniciá-la, só pode passar este valor aqui da velocidade máxima no momento que eu estou instanciando. Então eu vou criar também um construtor, e eu quero que esse construtor, que o único construtor que eu tenha, você tenha que passar a velocidade máxima. Até aqui, tudo certo. Mas vocês vão reparar que aqui em cima deu errado. O que será que está acontecendo? Não há argumentos que correspondam à assinatura. A assinatura a gente diz é o nome ali do método mais seus parâmetros. Para o meio de transporte int. O que ele está falando aqui? Que ele não tem um construtor. Se eu simplesmente tentar construir um carro, instanciar um carro, ele não sabe como construir a parte do meio de transporte, porque a parte do meio de transporte me obriga a passar uma velocidade máxima. Então a gente tem que receber, ó, aqui em cima no carro a velocidade máxima, aí o carro passa para o meio de transporte, que é a sua classe mãe, e vai dar tudo certo. E como que a gente faz isso? Primeiro, como que eu recebo no carro a minha velocidade máxima? Assim como eu recebi aqui, ó, crio um construtor e coloco lá ele recebendo como parâmetro. Muito simples, mas ainda não estou passando para a minha classe mãe, que é o que ele está reclamando, aqui. E como eu faço isso? Eu uso essa palavrinha reservada, base. A base, a minha classe base, a minha classe mãe. Então aqui eu estou informando, olha, quando eu instanciar o carro, eu vou passar alguma coisa aqui, essa alguma coisa você joga lá para minha base, que é o que está esperando. O construtor está esperando. Poderia ter outro nome aqui, ó. Funcionaria da mesma forma. Esse nome que está aqui não precisa ser o nome que está lá, mas por questão de ficar inteligível, a gente vai usar o mesmo nome. E aí é só eu repetir aqui embaixo, ó. Crio um construtor para bicicleta, faço a mesmíssima coisa. Então a gente já sabe que quando a gente quer fazer referência a algo que está na nossa classe mãe e a gente está na nossa classe filha, a gente usa a palavra reservada base. Eu poderia fazer algo assim, base, ponto, e ó, eu tenho acesso à velocidade máxima, vira direita, vira esquerda, frente, trás, tá tudo aqui. Eu tô daqui, da minha bicicleta, estou na bicicleta, chamando qualquer coisa que está lá na minha classe base, que ele sabe que é um meio de transporte. Então é isso que a gente faz quando a gente chama a base. E aí muitas coisas podem estar passando na sua cabeça, eu vou usar herança aqui, vou usar herança ali, é uma coisa que é muito comum quando a gente aprende herança. Eu posso criar uma basezinha e ir criando filhos e filhos, porque eu posso criar ainda aqui, ó, sei lá, vou inventar aqui a classe carro elétrico. Eu criei aqui, ó, uma classe carro elétrico que herda de carro. Consequentemente, carro herda de meio de transporte. Consequentemente, eu posso acessar a velocidade máxima, vira direita, vira esquerda, frente, trás, daqui também. Não importa quantos níveis eu coloque, eu vou subindo nessa hierarquia e vou buscar lá da primeira classe. Na verdade, a gente sempre utiliza herança aqui mesmo quando a gente, mesmo sem saber. Porque se eu fizer isso aqui, ó, toString, isso aqui tá vindo, ó, do meu object. Porque no C# toda classe, no fim,
herda de object. Se eu simplesmente criar, quando eu simplesmente criei aqui, ó, o velocidade, o meio de transporte, seria como se eu tivesse feito isso aqui, ó. É a mesma coisa. No fim, tudo vai ser um object e é de lá que ele tira o toString e alguns outros métodos que a gente não vai citar aqui. Mas para você saber que no fim você tá uma coisa herdando de outra e você pode ir subindo nessa hierarquia, obviamente, para o que for público. Tem um vídeo aqui sobre os níveis de acesso, porque eu posso barrar, eu posso falar, olha, eu não quero nem que os herdeiros vejam isso. É possível. Eu fiz um vídeo sobre encapsulamento, vou deixar linkado aqui, que faz parte dessa sériezinha que ajuda você a entender isso. Mas tem coisas que eu permito, eu deixo as classes que me herdam ver isso aí. E aí você vai subindo nessa hierarquia e conseguindo ver tudo que, vamos chamar assim, tudo que seus pais tinham. Então vamos dizer que agora você está na classe neto. A gente não chama dessa forma, mas é só para ficar claro. Eu estou na classe neto. A classe neto vai ver o que a classe pai e o que a classe vô tinham. Ele consegue olhar para cima até o primeiro, o primeiro da linhagem, que seria o objeto. Mas vamos continuar. Vou tirar isso daqui, é só para exemplificar. Como eu estava dizendo, a gente acaba vendo isso aqui e acha que pode usar herança em tudo. Vou criar uma classezinha e dela eu herdo e herdo dela e herdo e faço uma árvore gigante. Não é essa a ideia. Vocês vão perceber que agora eu vou começar a mostrar aqui as partes que a herança tem suas limitações ou pode inclusive atrapalhar. Lembrando sempre, o primeiro passo eu já dei para pensar se devo fazer herança ou não. A minha classe filha, eu posso dizer que ela é uma igual à classe pai, ou seja, um carro é um meio de transporte? Posso, esse é o primeiro. Não é só isso, eu vou mostrar para vocês, mas isso é o principal. Se eu já respondo não aqui, você não deve usar a herança, que é o que eu te falei, o pato é um meio de transporte? Não. Ele anda para frente, ele vira para o lado, mas ele não é um meio de transporte, eu não deveria colocar aqui. Mas, ainda assim, tem mais outras coisas para a gente dar uma olhada. Aqui tá dando erro porque eu não estou passando a velocidade máxima que eu criei, né? Eu posso colocar aqui 100 e vai funcionar, tá tudo certo. Mas olha que interessante, eu resolvi que agora eu vou fazer um meio de transporte chamado elevador. E aí a gente começa a ver um probleminha aqui. Vou comentar esse primeiro aqui, pra gente não vê-lo. Aqui é elevador. O elevador, ele tem velocidade máxima também. Imagino que vocês saibam, mas o elevador também é um meio de transporte. É considerado o meio de transporte mais seguro que existe, inclusive. Tem muito pouco acidente para a quantidade de viagem que ele dá, só uma curiosidade. Então, semanticamente, tá tudo certo. Mas qual é o nosso problema aqui? Vocês já devem ter percebido, mas eu vou mostrar para vocês. O nosso elevador tá virando para a direita. E o elevador não vira para a direita. O elevador só vai para cima e para baixo. Eu posso até considerar que o frente, trás, não seria um problema. Frente subindo, trás descendo. Dá para considerar dessa forma. Mas direita e esquerda não tem como. Ele só se mexe num determinado eixo. Se a gente quiser simplesmente pensar na semântica, a semântica está correta. É meio transporte. E aí eu consigo torcer as coisas aqui para que funcione. O que eu posso fazer? E vocês vão aprender uma outra coisa interessante. Eu posso sobrescrever os métodos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar um comportamento que é da minha classe mãe e mudá-lo. Vou mostrar para vocês isso. Eu faria o seguinte: public override é uma palavra reservada, vira direita e vou disparar um erro toda vez que tentar fazer o vira direita. O erro aqui é porque a gente precisa fazer uma coisa na classe mãe. A classe mãe precisa deixar que seu método, suas propriedades sejam sobrescritas, seja dado esse override. Então eu vou lá no vira direita, ó, vira direita. Aqui eu simplesmente marco ele como virtual. Quando eu marco como virtual, eu estou dizendo, olha, este método aqui, ele existe, ele é para você fazer isso aqui, mas se alguma classe que deriva de mim, lembra que eu estou no meio de transporte, se alguma classe derivada quiser alterar, eu deixo. Então, se a gente voltar agora lá no nosso elevador, ele deixa. O erro aqui é que eu esqueci o void. Precisa ser o mesmo retorno que estava lá, inclusive precisa ser a mesma assinatura. Se eu tivesse parâmetros, teria que ser o mesmo. Então agora sem erro, ó. Public override void vira direita. E agora, se eu executar, ó, ele deu um anda à frente, ó, andou para frente e na hora de virar à direita, ele foi lá e disparou um erro. Não pode virar,
Se eu der um F5 aqui, ele terminaria a minha execução. Funciona, tá funcionando. Esse erro aqui, obviamente, o programador na hora de fazer, ele iria tratar, opa, dá erro, não posso fazer. Mas não tá bonito, não tá legal, não é assim que deve funcionar. Já está violando o princípio da substituição de Liskov aqui, porque eu estou passando uma classe mais especializada, uma classe derivada para uma função aqui, para um método que está esperando uma classe de um nível superior e não está funcionando, está disparando o erro. Então a gente já passou aqui pelo princípio de Liskov, já não está funcionando e não precisava nem a gente saber esse nome tão bonito. Já dá para perceber que não tá legal. Então, seria essa a melhor solução? Você simplesmente, eu vou ficar escondendo aqui, vou ficar capando uma coisa ou outra? Não seria interessante. Somente para vocês terem aqui um vislumbre da classe base de novo, ó, eu poderia ter chamado o vira-direita da minha classe base. Para que serviria isso? Porque às vezes você está fazendo uma coisa que é ainda mais especializada do que sua classe mãe, mas você quer fazer tudo que tem lá. Você faz tudo que tem lá na sua classe mãe e ainda faz mais alguma coisa. Neste caso aqui não vai ficar muito bom porque a gente não quer virar direita de jeito nenhum. Mas só estou mostrando aqui para vocês saberem. Bom, eu poderia ter chamado vira direita, que a minha classe mãe faria tudo e aí eu faria alguma coisa a mais. Sei lá, agora eu abro a porta. Eu viro a direita e abro a porta. Poderia ser. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. A gente já viu que vira direita como vira esquerda não funciona. Então aí a gente tem um outro princípio, não é princípio sólido, mas é um dos bons métodos, vamos dizer assim, que é a gente deve privilegiar a composição à herança. Quando a gente puder usar a composição, a gente deve usar, e não a herança. Lembre, nada desses princípios, nada dessas regras, são axiomas, estão escritos em pedra. Tudo vai da análise, e eu estou aqui passando para vocês diversos cenários para ajudar vocês na hora que vocês tiverem que escolher. Em geral, se você tiver em dúvida, composição. O que é composição? É juntar coisas. Eu junto uma coisa com a outra para fazer uma coisa mais especializada ou mais especial. Vai ficar mais claro, eu vou explicar. O que eu quero dizer aqui é que, embora seja semântico, embora o nosso elevador seja o meio de transporte, no nosso cenário isso não é viável, porque eu não posso virar à direita e esquerda. Se fosse simplesmente, se a classe meio transporte tivesse só frente e trás, daria para usar. Lembra? Frente para cima, trás para baixo, a gente faz aí uma gambiarrinha, funcionaria, não seria tão ruim, mas do jeito que tá aqui, não tá legal. Não deveria existir vira esquerda e vira direita. Tá, mas aí você me pergunta, e como que eu faria? Antes disso, eu quero mostrar só uma última coisinha, que é, por exemplo, o nosso carro elétrico aqui, ó. A gente herdou de carro, então todo carro elétrico é um carro. Digamos que a gente tivesse outra classe chamada veículo elétrico. Vejam, não tem nada a ver com meio de transporte, ela não está herdando. Ela é uma classe, meio de transporte é outra. E eu quisesse colocar que o carro elétrico, ele é um carro e ele também é um veículo elétrico. Ele não deixa. Não pode haver múltiplas classes bases, ou seja, eu não tenho herança múltipla, eu não posso herdar de mais de uma classe. Nessa linguagem isso não é permitido. C# não deixa. Então eu não posso herdar de mais de uma, eu só herdo de uma. Isso é uma limitação. Vou tirar isso aqui, que era só um exemplo. Por quê? Porque na composição eu vou acabar mostrando para vocês uma forma da gente contornar isso. A composição, lembra que eu falei? É pegar várias coisas e juntar para criar uma coisa diferente. Como se fosse, por exemplo, sei lá, uma peça de Lego. Ou se eu junto uma bicicleta, pego um motor aqui, coloco, e aí eu viro uma motocicleta, uma moto elétrica, uma coisa do tipo, entendeu? Eu juntei peças. Ela não herda de nada. Eu juntei coisas e fiz uma nova coisa. Que é trabalhar com interfaces. Já tem um vídeo sobre interfaces aqui, vou deixar linkado. E aqui a gente vai ver a utilização neste contexto. Eu poderia criar uma interface. Eu criei uma interface chamada i virável. O i é comum no C#, faz parte do estilo de código do C#, que toda interface comece com i. Esse i maiúsculo, a segunda letra maiúscula, dando aí o nome do que você quer. Eu criei virável porque é uma forma fácil de você entender. O nome não é muito bonito, nem acho que existe esse termo em português, mas acho que fica claro. Então, tudo que é virável, você pode virar. Então, eu criei essa interface, vira esquerda, vira direita. Veja que não tem código aqui.
Até poderia, eles mudaram isso de uns tempos pra cá, a gente pode pôr comportamento, mas eu não quero entrar nessa seara aqui. A gente vai tratar a interface de uma forma mais clássica. A interface, como vocês devem ter visto no vídeo que eu deixei linkado aí, ela é a cara, é uma cara. Eu sei, é como se fosse um contrato. Ela é uma cara, ela é um contrato. Então, tudo que eu recebo, que eu sei que é virável, eu sei como vai ser a cara dela. Sei como vai ser a interface dela. Eu sei o que esperar dela. Eu sei que uma coisa virável, neste caso aqui, ó, que eu tô acordando aqui, criando esse contrato, uma coisa virável, ela vira para a esquerda e vira para a direita. Ok, então eu já sei que tudo que implementar essa interface vai ter um void, um public void vira para a esquerda, ou seja, um método vira para a esquerda e um método vira para a direita, que não retorna nada. Ele é público e não retorna nada e também não recebe aqui nenhum tipo de parâmetro. Ok, então o que eu posso falar agora? Eu posso simplesmente mudar o meu código da seguinte forma. O elevador, eu vou tirar do meio de transporte. Então, a partir de agora, o meu meio de transporte não tem mais vira esquerda e vira direita. A partir do momento que eu comentei aqui, ele deixa de existir como no meio de transporte e vai dar erro lá em cima. Eu já sei, que meio de transporte não tem vira direita e vira esquerda. Não serve para mim isso aqui. Mas o que eu posso fazer para mudar isso? Eu vou falar, olha, que o meu método anda quarteirão, ele só pode aceitar algo que seja virável. E aí a gente percebe que começa a dar erro no frente. Por quê? Porque a interface virável não tem uma implementação para frente. Algo virável não necessariamente é algo que vá para frente. Eu sei que ele gira, então seria algo como se eu fosse virando. Ele tá virado para cá, aí ele vira, aí ele virou para cá. Aí vira de novo, ele virou para cá, acabou indo para trás. Vira de novo, ele tá virado para lá. E assim ele ficaria como um peão. Como eu deveria fazer aqui? Bom, eu posso criar uma outra variável, seria móvel. Posso. Agora eu criei a interface móvel, imóvel. Não pense como imóvel, é i porque é uma interface. Se fosse imóvel de casa, seria algo assim, Ficou meio complexo aqui, mas é isso. Criei a interface móvel, ela se move. Então, eu sei que o móvel vai frente e trás, mas ainda assim, aqui, se eu colocar móvel agora, eu não vou ter o vira direita e vira esquerda. Eu preciso de algo que tenha os dois juntos. E agora, o que eu fiz? Eu criei um imóvel virável. Ou seja, uma coisa que se move e uma coisa que é virável ao mesmo tempo. Veja que eu nem precisei implementar aqui. Ficou meio que uma herança, porque a interface, na verdade, você não herda, você implementa, mas dá para entender que um móvel virável é algo que implementa móvel e implementa virável. Ou seja, tudo que está no contrato de móvel e virável, eu vou ter. E aí, o que eu posso fazer agora? Primeiro, eu posso pegar, por exemplo, o nosso meio de transporte. Vamos dizer que isso faça sentido para a gente. Eu vou dizer que todo meio de transporte, ele é móvel, porque ele tem que se mover. Então, automaticamente, eu preciso implementar essa interface. Ou seja, criar um void frente e um void trás que eu já havia criado. Eu tomei esse cuidado de criar com o mesmo nome. Mas, se o nosso método chamasse anda frente, ele daria o erro. Meio de transporte não implementa a interface frente. Perfeito? Mas não é o nosso caso aqui. Tem que ser igual. Lembra que a interface é um contrato. Tem que estar igualzinho. Tem que ser a mesma assinatura. Então, a partir de agora, todo meio de transporte ele implementa móvel. Todo lugar que eu esperar algo com a interface móvel, eu posso mandar um meio de transporte porque bate. Consequentemente, nossas classes derivadas. Os carros, as bicicletas, o próprio elevador. Mas ele não resolve o nosso problema aqui, o quarteirão. Eu só posso receber móvel e virável. Então, eu preciso... assim como ele não aceita elevador, e ele tá certo, não é para aceitar porque não dá para virar um elevador, mas ele também não tá aceitando o nosso carro. Aí, a gente pode especializar ainda mais o nosso carro. Então a gente está aqui no nosso carro. Já eu resolvo isso daqui. Eu posso simplesmente falar que o nosso carro, ele implementa imóvel virável. Aqui ele vai reclamar que eu ainda não implementei. Eu já tenho aqui o código, copiei lá de baixo, vira esquerda, vira direita. Olha só que interessante aqui. A gente sabe que o imóvel virável, ele precisa de 4 métodos. Esquerda e direita, mas também frente e trás.
Repare que eu não escrevi aqui frente e trás, eu escrevi só esquerda e direita, mas ele está dando ok. De onde vem o frente e trás? Vem do meio de transporte, vem lá da minha classe mãe. Então ele vai herdando aqui e sabe o que tem que fazer. E nesse momento, o carro está aceitável. O elevador ele já bloqueia, então não vai ter como um programador erroneamente jogar um elevador para tentar andar um quarteirão. E tá tudo certo, nosso código tá seguro. Deixa eu só resolver aqui embaixo o erro, porque agora eu tô dando um override, sendo que não tem o vira-direita aqui. Então, ele não tem como dar um override em algo que não existe. Tá correto. Então é só apagar aqui, porque a gente não quer esse vira-direita no elevador, óbvio. E a partir de agora, o código funciona de novo. Se eu rodar aqui, ó, frente direita, tudo do jeito que estava antes. Tudo certinho, mas agora nós estamos respeitando o princípio de substituição de Liskov. A gente está semanticamente correto. Tudo bem, os nomes aqui não estão muito legal porque eu quis colocar virável mais para ser didático. O nome não está muito bom. Talvez eu criasse outra interface, sei lá, esquerda e direita, interface vira para o lado, qualquer coisa assim. O nome, nesse caso aqui, não é tão importante. Mas o que serve é para vocês perceberem que agora está tudo funcionando. Ó, aqui eu estou esperando um transporte que seja móvel virável. Talvez eu nem utilizasse o nome transporte aqui para não dar a entender que eu aceito um meio de transporte. Eu só aceito o móvel virável. E aí eu vou utilizá-lo aqui. Eu já sei que o elevador, embora seja um meio de transporte, ele não vira para o lado. Então no nosso contexto aqui, ele não serve. Para ser sincero, no nosso exemplo aqui, eu nem teria uma classe, porque aqui eu não tô utilizando coisas de classe. Eu tô trabalhando, o meu principal problema aqui são as interfaces, as caras das classes. Então, eu nem teria uma classe meio de transporte aqui, porque repare que agora eu tô utilizando eles mais como base, mas eu não tô precisando aqui, ó. Você vê que aqui eu instancio direto algo um pouco mais especializado. Eu poderia, inclusive, ó, fazer isso daqui, eu falar que na verdade a minha instância é de um imóvel virável, que eu tô dando como um carro, óbvio, tem que ser compatível e ele vai aceitar aqui da mesma forma. Mas eu não estou utilizando o meio de transporte, então eu tiraria aquela classe, ela jogaria fora, eu continuaria utilizando as duas interfaces, móvel e virável, e a implementação do frente e trás eu deixaria aqui dentro do carro. Porque o frente e trás do carro, vamos comparar aí o carro com o elevador, é diferente. O carro realmente vai para frente, enquanto na verdade o elevador vai para cima. Então poderia ter alguma diferença. Mas eu espero que ao menos tenha ficado claro a questão de como trabalhar ali com a herança e como saber quando usar herança, quando usar composição. Isso que a gente fez agora é composição. A gente utilizou, ó, repara aqui, ó, para criar um imóvel virável, a gente criou a composição. A gente compôs, a gente juntou móvel com virável. E antes de eu retomar isso, só pra gente ver a principal diferença entre herança e a composição, já sabe, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este, manda para alguém que está estudando OOP, né, orientação a objeto, muito importante. Herança é base, o C# inteiro é construído em cima de herança, a gente sempre tá uma coisa em cima de outra. Outras linguagens também, o Java principalmente, né, C# e Java, eles têm ali, bebem da mesma fonte, então é basicamente isso. Você tem a classe objeto e em cima da classe objeto você constrói o resto todo. Então, se puder dar um like no vídeo para ajudar a fortalecer o meu trabalho, eu agradeço imensamente. E como a gente viu, como o vídeo já foi muito comprido, eu vou resumir aqui, herança, muito bom, muito importante, muito poderoso, use sempre que necessitar. Não vai me criar aí uma classezinha minúscula, uma classezinha átomo, e depois a classe molécula, e depois a classe não sei o que, e coisa maior, e um junto do outro, e depois você tá lá na classe final que tem, sei lá, 10 gerações para trás aí. Não é essa a ideia, por mais que possa parecer uma ideia muito boa, isso já foi testado ao longo do tempo, não precisa tentar quebrar a cara. Lembre que tem esse princípio de substituição de Liskov, que parece um nome muito complicado, mas que em resumo um lugar que aceita uma classe deve também poder receber uma classe mais especializada, uma classe que derive dessa primeira classe. Então, se eu recebo um meio de transporte, eu devo poder receber qualquer coisa que herde deste meio de transporte. Assim como um aluno, se eu recebo a classe aluno, eu posso receber qualquer classe que herde dessa classe aluno aqui. Sempre assim. E que também a gente deve utilizar mais composição, que é você juntando aqui uma coisa com a outra, e para isso, obviamente, a gente precisa utilizar as interfaces, já que a gente não pode ter uma múltipla herança, uma herança composta. Eu só posso herdar de uma única classe, lembra?
Carro só pode herdar de meio de transporte. Mas no momento que eu utilizo interface, aí eu posso juntar diversas interfaces num único objeto. Posso também ter uma mescla ali. Aqui a restrição eu nunca posso herdar de mais de uma classe. Eu posso ter uma classe e implementar diversas interfaces. Não tem problema nenhum. Mas a herança, sim, porque a herança é sempre entre classes. A herança mesmo vai ser só de uma classe para outra classe. Beleza? Sei que é um assunto complexo, foi um vídeo comprido, muita informação. Sugiro que você assista novamente e principalmente implementa esse código aqui, ou ao menos faz uma versão da sua cabeça. Utiliza aluno, animais, dá pra fazer, porque, por exemplo, aves é um clássico, porque você põe aves, no meio você enfia um pinguim, o pinguim não voa, e você precisa do método voa, dá problema. Então tenta implementar, que aí você começa a ver os problemas. Aqui não serve herança, aqui precisa ser composição. Aqui eu posso fazer um override, uma sobrescrita do método classe mãe. Aqui eu posso chamar o método que está na classe mãe. Tudo isso é com o tempo, é treinando, principalmente pondo a mão na massa, que você vai conseguir entender melhor. Beleza? Então por hoje foi isso, já sabe tudo, curte, compartilha, escreve, aquele negócio todo, e vejo você no próximo código.